Salve, salve família, salve, 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 salve. Hoje minha internet, pelo visto, tá daquele jeito, né? Aí, fechou, tá pausado ali. E aí, galerinha, como vocês estão? Como vocês estão? Estamos aqui pra mais um dia. Deixa eu acender a luz rapidinho, mas estamos aqui pra mais um dia pra discutir Clóvis Moura. Só vou acender a luz, família. Pronto. Mais um dia de live, mais um dia aqui pra discutir Clóvis Moura. Hoje aí a gente entra já numa outra dinâmica do próprio texto, tá ligado? Hoje a gente já começa aí numa coisa um pouquinho melhor dele, eu acho mais interessante essa segunda parte do que a primeira. Só deixa eu divulgar aqui que estamos ao vivo já aqui. Enfim, agora é uma nova parte do Clóvis Moura, onde ele muda a abordagem do próprio texto, né? Ele começa o texto muito em questões, como eu posso falar, conceituais mesmo, né? De buscando entender a construção. Bom dia, TTT98, seja bem-vindo, família. Primeira vez aqui com a gente, né? Comentando no chat, pelo menos. Seja bem-vindo, família. Enfim, o Drive, família, já vou até digitar aqui já pra ficar salvo pra vocês, né? Pra quem quiser pegar aqui, só deixa eu conectar aqui. Livros. Enfim, o link do Drive vai aparecer daqui a pouquinho aí no chat, pra caso alguém tenha interesse. Salve, salve, Capelindo, como você tá, meu amor? De boa? Ixi, o Drive não tá indo? Cadê? Aí, agora sim, o Drive tá aí. Não, enfim. Hoje você vai ver aula comigo, inclusive, né, camarada? Da hora, que honra, parça, que honra. Fiquei feliz quando você comentou lá, falei, é isso. A aulazinha da noite é gostosinha, parça, é gostosinha. Enfim, e aí primeiro ele começa muito conceitualmente, explicando uma dinâmica geográfica, explicando no noturno, isso mesmo, isso mesmo. Explicando parte por parte e tal. E agora ele entra numa dinâmica onde ele vai mais explicar a questão quilombola mesmo, né? Hoje o capítulo, inclusive, se vocês verem, é o capítulo Como se organizavam os quilombolas, que ele é um capítulo pequeno. Então a gente também vai começar a falar um pouco sobre Palmares, porque os próximos dois capítulos são grandes, né? Então, para dar uma dividida aí, e porque os quilombos já vão se referir também a Palmares, né? E a gente já entra nisso, e depois na articulação internacional da própria quilombagem, onde a gente vai falar um pouco sobre Haiti, e aí eu tenho um pouco de estudo, né? Eu cheguei a fazer o começo de uma matéria falando sobre Haiti, sobre a plantation e sobre a Revolução Haitiana. Também tô com... na verdade, acho que eu já devolvi pro Snipes, mas eu tava com o livro sobre Louverture, né? E a Revolta de São Domingos e tal. Então a gente vai ter aí algumas coisinhas para discutir aí nas próximas lives sobre Clóvis Moura, que devem ser mais, né, com essa e mais duas, então 3 livezinhas aí discutindo mais profundamente os quilombos, as revoltas quilombolas, a organização mesmo, de entender um pouco mais a fundo e entender por que a gente vê uma alternativa nessa construção. Tanto que, como eu sempre falo, e aí tá no episódio sobre o movimento negro unificado, lá no podcast, o camarada Vini, né, o Praxis Negra, ele fala que é possível encontrar na teoria Clóvis Moura um marxismo quilombola, que aí ia ser uma especificidade do marxismo para a questão brasileira, né, pensando na questão indígena, na questão quilombola, na questão do campo e na organização social a partir da formação do modo de produção capitalista aqui, ou seja, voltando para o escravismo e tal. Aquela trilha que a gente sempre faz quando vai estudar a questão brasileira. Enfim, família, peguem água, é claro. Ainda não iremos entrar, porque antes eu tenho que fazer toda a apresentação, né, que a gente sempre faz aqui. Bom, família, eu sou o Marcos Morcego, essa daqui é a Caverna do Morcego, e a gente constantemente está fazendo projetos assim, né? Se você chegar nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo, @morcego_, Marcos_, vai dar para acompanhar aí quando vai ter coisa, o que vai ter coisa, qual a discussão. Lá tem os links com tudo que a gente vai estar falando, porque assim, a gente tem vários projetos. Um desses projetos está sendo aqui, de estar fazendo essa live, de estar trocando ideias sobre leitura e discussão, que é o principal projeto que a gente está tendo aqui em live. Porque é um modo que eu vi que a gente consegue articular meio que um grupo de estudos, onde a gente consegue discutir, embora tenham projetos para, enfim, um pouco além disso.
mas a gente consegue aí trazer outras discussões, que são discussões pra galera organizada que não vê na organização, pra galera que já leu se aprofundar, ver outros lados, ver mais discussões, mais opiniões, mais perguntas, outros temas. E pra galera que é desorganizada, também se encontrar nessa questão e olhar, né, uma organização que contemple aí de acordo com o que tirar de entendimento dos textos. Então, às terças-feiras, às 10 horas, por enquanto, estamos lendo o Clóvis Moura, e às quartas, ou seja, amanhã, por exemplo, às 8 horas da noite, nós estaremos lendo Angela Davis, o livro Estarão as Prisões Obsoletas, né? Enfim, também é outra leitura do caralho. Fala nisso, eu esqueci de pegar meu marca-texto, família. Espera um minutinho, rapidão. Pronto, voltei. Enfim, é porque enfim, embora esse livro já esteja grifado e tal, eu gosto sempre de ir fazendo anotações, tá ligado? Eu acho que é uma maneira muito da hora, assim, de melhorar o entendimento, melhorar a discussão do texto. Além desse projeto aqui na Twitch, né? Que lembrando, porra, não consegui acompanhar toda a live, morcego só consegui acompanhar o começo, ou só cheguei pro final, ou eu queria ver as discussões anteriores. Tudo está sendo postado no nosso canal do YouTube, que é Lives da Caverna do Morcego. Então, se você colocar live aí no chat, vai aparecer. Enfim, colocar no YouTube Caverna do Morcego Marx, Marxismo, Direito, Sociologia do Direito, Angela Davis, Clóvis Moura, Bakunin, vai aparecer alguma das lives aí que a gente fez. Lembrando que eu não posto cortes, eu só posto a live inteira. Eu não tô tendo tempo de editar, né? Eu nem tenho o aplicativo correto para editar, meu PC ele nem deve aguentar isso daí. Então a gente posta a live na íntegra, então a galera no YouTube vai estar ouvindo isso agora, vai estar olhando e tá falando, pois é, Marcos. Aí você enrola pra caralho pra começar, e é isso. Entendo os problemas, mas fazer o quê? É o que dá pra fazer. E além disso, a gente tem o podcast, Caverna do Morcego. Os últimos episódios foram Alisson Mascaro, mano, o episódio sobre a gente discutindo, né, ele falando sobre o livro dele. Tem episódio com a Thailise Leite sobre a luta das mulheres no colapso do capitalismo. Tem um episódio que eu lancei próprio sobre a ascensão das direitas, onde eu discuto um pouco dessa inserção das direitas no Brasil nos últimos anos, tá? Então, e mais uma caralhada de coisa, já são mais de 70 episódios, tipo assim, é coisa pra caralho. Enfim, mas é isso, vocês vão curtir, eu tenho certeza. E aí, hoje a gente tá aqui pra discutir o Clóvis Moura, né? Se você curtiu os projetos, curtiu a leitura e tal, não sei o que, tem formas de apoiar o podcast, seja pelo apoia.se/cavernamorcego ou pelo Pix mpbl97531@gmail.com, e o QR Code tá aqui do lado, né? Como vocês podem ver. Além disso, a gente tem um cupom de desconto na Autonomia Literária pra você que, mano, tá vendo que tá difícil, é doído gastar muita grana com livro. A gente tem um cupom #morcego na Autonomia, que te garante 20% de desconto em tudo. Até no jogo lá do como que é? O Capital também tem desconto, entendeu? Então, aproveita. Mas é isso, então, vocês quiserem, né, quem for abrir o livro, abram um PDF ou abram um livro físico. Eu tô com o físico aqui, né, da Expressão Popular. Lembrando, Expressão Popular muitas vezes tem desconto, tem livros muito bons lá. No físico é a página 51, Como se organizavam os quilombos. Tô abrindo aqui. Já era. No Drive, eu não sei qual página que é, se alguém tiver com o Drive aberto e puder informar pro chat, vai fortalecer demais. Lembrando que é só mandar comando Drive e vai aparecer aí o link do Drive. A gente sempre disponibiliza PDF, porque é isso, né, família? Não é sempre que dá pra ter o livro físico, pá, não sei o que, então tem que ter o PDFzinho pra divulgar. Mas e aí, vocês estão bem, família? Vocês estão suaves? Vi que uma galerinha entrou enquanto eu já tava falando, pá. Tá tudo de boas? Hoje tem quilombo na caverna, família. Hoje tem quilombo na caverna. Geral, né? Essa semana tá doída, né, família? Falar pra vocês, ontem na aula, mano. Nossa, sem chance, velho. Feriado, assim, 2 semanas seguidas de feriado mata, mano. Você é louco, tinha que ter feriado toda semana. Ou, sei lá, mano. Porque não dá, velho, não dá. E hoje tem aulinha. Nossa, ontem a aula foi sobre... A gente falou muito sobre eleição, dispositivo de eleição, dispositivo eleitoral. Caralho, foi tenso, mano, foi tenso. Foi bem tenso.
Bom, enfim, já que ninguém tá falando nada, eu vou começar a leitura. Fechou, família? Só preciso da confirmação de uma pessoa falando manda bala ou marcha, vai, sim, começa, vai logo, tá demorando demais, enfim, qualquer coisa assim. E aí a gente começa. E se ninguém comentar nada, a gente não vai começar, vou ficar aqui, manda bala. É isso. Muito obrigado, Kitche, Júlia, seja bem-vindo, camarada. Começa. Salve, salve, Ivo F13. É isso, então, vamos lá. Então a gente começa aqui como se organizavam os quilombos. É o quarto capítulo? Deixa eu ver. 1, 2, 3. Isso mesmo, o quarto capítulo, onde ele já entra aí mais aprofundadamente nos próprios quilombos, né? Como ele já afirmou, os quilombos tinham várias formas de organização. Não era uma forma única, não acontece em só uma localidade. Ele afirma que em todo lugar onde tem algum resquício de escravidão, tinham quilombos. Muitos eram pequenos, outros maiores, mas todos tinham o mesmo objetivo: fugir do sistema escravista. Em face da grande diversificação da economia escravista, lembrando que a gente passa por vários modelos de plantação, vários modelos de dispositivos, vários modelos de qual vai ser o foco que vai dar o lucro, né? A gente vai ter cana, a gente vai ter o próprio modelo escravista gerando algum tipo de lucro, a gente vai ter mineração, enfim, vão ter várias coisas. Os quilombos, eles vão reproduzir internamente o tipo de economia da área na qual se organizavam. A gente tem que lembrar que nem todo estado, nem toda região tem a mesma dinâmica de produção. Portanto, os quilombos também iam se ajustando à sociedade, né? Por isso, embora a maioria praticasse agricultura, em face da grande tradição agrícola dos povos africanos, não havia uniformidade naquilo que poderíamos atualmente denominar modelos econômicos. Décio Freitas, que aí é um dos pensadores que vai falar sobre isso, que vai fazer uma tipologia dos quilombos, diz que houve pelo menos 7 tipos fundamentais. Então, olha que bacana, olha que da hora essa questão. A gente começa a olhar para a sociedade escravista a partir do modo de produção. Essa é uma análise materialista histórica. Assim como para entender a formação do capitalismo, a gente tem que voltar nisso. Como o Clóvis Moura faz o questionamento, os quilombos poderiam formar outro tipo de nação, outro tipo de sociedade, outro tipo de sociabilidade, eles também vão ter dinâmicas próprias. Porque, embora ainda não seja um modo de produção construído, as relações sociais de produção que se formam nessa outra forma vão ser diferentes. E aí, para quem quiser um pouco de aprofundamento para uma questão mais atual, o livro Por Terra e Território, que inclusive tem podcast, tem live, dialoga sobre isso, acompanha a Teia dos Povos. E aí a gente vai ter, então, começando pelo primeiro modelo, né, o modelo A, eu vou pelas letras mesmo. Os agrícolas, que prevaleceram por todas as partes do Brasil. B, os extrativistas, característicos do Amazonas, onde viviam as drogas do sertão. C, os mercantis, também na Amazônia, que adquiriam, diretamente de tribos indígenas, as drogas para mercadejá-las com os regatões. D, os mineradores, em Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. E os pastoris no Rio Grande do Sul, que criavam gado nas campanhas ainda não apropriadas e ocupadas por estancieiros. F, os de serviços que saíam dos quilombos para trabalhar nos centros urbanos. E finalmente, G, os predatórios, que existiam um pouco por toda parte e viviam dos saques praticados contra os brancos. Nos 6 últimos tipos, a agricultura não estava ausente, mas desempenhava um papel subsidiário. Eu já vou para a nota de rodapé, tá? Mas reparem que é muito louco essa característica que ele dá, porque a gente vê, quando a gente vai estudar a história do Brasil, esses modos de produção sendo os modos de produção majoritários para a exploração de mão de obra. Né? A gente tem no centro-oeste, no sul da Bahia ali, realmente a questão da mineração, né? Minas Gerais, Ouro Preto. E se a gente resgatar a construção histórica, a gente vai passar, depois do ciclo da cana, a gente teve tal ciclo, depois a gente chega no ciclo do ouro, onde a gente tinha mineração, que a gente tem uma mudança da sociedade, onde o centro de comércio se torna essa região central. No sul, a gente vai ter muito a questão do gado, enfim, coisas assim que a gente vê, então, os quilombos se adequando a essa questão para construir sua sociabilidade, né? Indo para a nota de rodapé que ele traz, particularizando essa classificação, Décio Freitas afirma que a agricultura formava a base da produção econômica. As roças se situavam o mais próximo possível do quilombo, abrangendo a cultura de toda a classe de gêneros alimentícios, numa variedade que a sociedade escravista desconhecia. E aí a gente tem uma questão que é trabalhada dentro dos grupos campesinos,
Por exemplo, o feminismo camponês popular, né, o movimento de mulheres campesinas vai trabalhar com isso, as aldeias indígenas vão trabalhar com isso, que são com uma variedade da agricultura que a sociedade capitalista impede, né? A sociedade capitalista não quer essa variedade. E a gente vai ter semente crioula, a gente vai ter, enfim, várias formas disso. Lembrando, família, que vocês podem conversar, vocês podem comentar, tá? Não precisam ficar quietinhos, não. Podem soltar o papo, podem soltar a voz aí, que a gente tá aqui pra isso. Então, continuando. Como vemos, a regionalização da economia colonial, inteiramente dependente do mercado internacional, teve como consequência quilombos que reproduziam essa economia parcialmente, pelo menos quanto aos produtos. Tinham de executar uma economia interna que não dependesse da estrutura da sociedade abrangente. Mas esta era refletida no nível daquilo que a economia quilombola produzia. Em outras palavras, os quilombos ou se sujeitavam a uma economia recoletora, que não era possível, ou tinham de criar uma economia que produzisse aquilo de que os quilombos necessitavam e que era regionalmente possível. Ou seja, com base nas possibilidades, eles criavam aquilo para responder às necessidades existentes. De acordo com as possibilidades ecológicas e as disponibilidades de matéria-prima ou de sementes daquelas áreas em que se formavam. E aí aqui a gente tem uma construção que vem da cultura, e aqui eu vou utilizar cultura indígena, não só no sentido dos indígenas que já estavam aqui, mas dos indígenas do continente africano, no sentido de serem pessoas que tinham aquela formação mais específica relacionada com a natureza e tal, que são trazidos, e aqui continuam atuando da mesma forma quando se refugiam em quilombos. Salve, salve, Tabacas! Como você tá, camarada? Suave, mano? De boinha? E aí, daí que vem a diversificação da estrutura que Décio Freitas especifica. Por outro lado, isso daí também permitiu uma economia de abundância, porque os quilombos não se limitavam à monocultura ou a plantations. Família, gravem plantations, porque no estudo da estrutura econômica latino-americana e especificamente brasileira, mas aqui nem tanto, mas aqui também, as plantations são a base da consolidação do sistema escravista, são a base da consolidação do que a gente vai chamar de sistema colonial e são base do que permite o imperialismo dar tão certo. Saca? Não dá pra falar sobre imperialismo, né? Se você for fazer a construção do materialismo histórico, sem falar sobre sistema escravista e colonial e sem falar sobre plantations, principalmente na América Central. Então, o Haiti, que é onde a gente geralmente começa a estudar, porque é onde a gente tem a primeira grande revolta antissistêmica, é um dos exemplos que a gente tem que voltar nas plantations. Salve, salve, camarada Amanda, bom dia, tudo suave, parça? E, muito pelo contrário, né? Eles aproveitam-se dos recursos naturais regionais e dos elementos retirados das fazendas e dos engenhos, né? Tanto da experiência quanto do próprio roubo, que dinamizam uma agricultura policultora comunitária, que satisfazia as necessidades dos quilombolas e ainda produzia um excedente comerciável que era vendido para a sociedade de forma ilegal, mas que ajudava a manter essa estrutura, né? Em troca de armas, em troca de defesa, em troca de segurança, enfim, coisas assim. Por esse motivo, um poeta da época, Joaquim José Lisboa, escreveu. E aqui eu vou agora incorporar minha voz de poeta. Entranham-se pelos matos e como criam e plantam, divertem-se, brincam, cantam, de nada tem precisão. Vêm à noite aos arraiais e com indústrias e tretas seduzem algumas negras com promessas de casar. E é só isso. Eu achei que fosse ter mais, mas não, é só isso. A organização dos quilombos era muito variada, dependendo do espaço ocupado, da população inicial, qualidade do terreno em que se instalavam e das possibilidades de defesa contra as agressões das forças escravistas. Querendo ou não, você tinha que ter um estudo de como esse quilombo ia se organizar, né? De como ia se formar isso daí. Eles aproveitavam-se dos recursos naturais regionais e os exploravam ou industrializavam. Industrializavam não necessariamente no sentido de indústria, tá, família? Pelo amor de Deus, não vai olhar e falar industrializavam. Porra, os caras montavam fábrica antes da sociedade capitalista moderna. Não, não é isso, tá? Mas eles davam uma destinação diferente no setor da distribuição da indústria que se forma posteriormente. Em vez de se centrarem na monocultura, que caracterizava a agricultura escravista, né? A gente estuda isso, e também monopolizava a produção nas mãos dos senhores, os quilombos eles praticavam uma economia policultora, várias formas, e distribuíam de forma comunitária, capaz de satisfazer as necessidades de
todos os seus membros. Aqui entra uma coisa muito interessante, que a gente pode fazer uma análise, não do socialismo científico, no sentido que Engels forma, mas no sentido do socialismo e do comunismo que existiam anteriormente, inclusive ao socialismo utópico. A Rosa Luxemburgo, ela é uma das pessoas que vai trabalhar sobre algumas sociedades que são pré-existentes à dominação colonial, e ela vai trabalhar como sociedades comunais. Por quê? Comunismo não surge com Marx e Engels. Ele apenas adquire ali uma forma de um novo modelo de produção, de uma nova forma de sociabilidade, e aí a partir de um estudo do que a sociedade capitalista faz. Mas, antes disso, nós tínhamos formas não científicas pré-existentes à sociedade capitalista moderna, ou seja, não podem adquirir essa forma posteriormente, né, que é o que a gente fala do que a gente quer alcançar, mas modelos que podem, inclusive, dar base para a sociedade que a gente quer construir. Enquanto na economia escravista a produção fundamental e mais significativa era enviada para o mercado externo, a população produtora passava privações enormes, até hoje, incluindo-se o pequeno agricultor, o branco pobre, o artesão e outras categorias que eram esmagados pela economia latifundiário-escravocrata. Reparem, latifundiário-escravocrata. Quem acompanha o Eras, da Teia dos Povos, vai lembrar que ele fala: o latifúndio é o nosso mais antigo inimigo. Ele vem com a colonização e com a sociedade escravocrata. Em contrapartida, nos quilombos, o tipo de economia comunitária ali instalado proporcionava o acesso ao bem-estar de toda a comunidade. É uma relação completamente diferente. Ponto. Então a gente tem aí já uma base de formas de se organizar, de revoltas, enfim, de inúmeras coisas, de como se organizavam diferentemente dessa dominação. Por isso que a gente fala que a luta indígena e a luta quilombola ainda hoje devem ser base para o nosso trabalho, para a nossa construção e para a nossa luta. Não sei se vocês chegaram a ver nos últimos dias que teve um palco lá onde o Bolsonaro ia se apresentar, que estava cheio de bolsonaristas, cheio de gente com camiseta amarela, e os indígenas simplesmente atropelaram, entraram, pá, não sei o que, falaram, mano, não vai vir aqui, pá, não sei o que. E aí tem um vídeo, puta, aquele vídeo é sensacional, de quando eles começam a empurrar as grades pra sair, que tipo assim, mano, nas grades, assim, tá encontrado uma fileira de homem branco velho, tudo com camiseta amarela, e eles estão, tipo assim, apoiados, tá ligado? Tô representando aqui. E aí, nisso que os indígenas chegam pra empurrar, pra abrir grade e tal, até os próprios bolsonaristas, eles tiram a grade da frente, porque eles olham e falam, mano, é isso. Parça, isso é o exemplo do que tem que ser feito. Não é tipo, vai ter um ato ali bolsonarista e tal, não sei o que, a gente vai ficar aqui na nossa, mas a gente vai fazer um contrato. Parça, não pode deixar eles ocuparem esses espaços. A rua não é da representação burguesa, da representação de um projeto de extermínio, da representação de racismos, de preconceitos, de qualquer exemplo de dominação e exploração. A rua, ela é feita pra se construir o poder do povo. A rua é nossa, caralho, tá ligado? De realmente chegar e falar, mano, não, acabou, não vai vir. De fechar a avenida, de fazer convocações enormes, de olhar e falar, mano, se tiver que parar tudo, a gente vai ter que parar tudo mesmo. Porque não existe alternativa. A alternativa é essa construção feita pela gente. Mas enfim, não é o tema de hoje, a gente pode discutir isso daí outro dia. E aí, então, ele vai entrar numa outra questão, que é a organização política. Por mais que a gente vá ter certos termos que vão ser similares, e a gente vai ter uma construção que muita gente pode olhar e falar, putz, eu não concordo com isso e tal, não sei o quê, a gente tem que entender a dinâmica que se forma. A organização política, primeiramente, ela não se forma do nada, mas ela vai se formar por uma união de coisas. Como, por exemplo, toda a tradição das culturas de diversos povos que se aglutinam ali, lembrando que a gente tinha nos quilombos vários povos de culturas diferentes vindos do continente africano, alguns povos indígenas e, inclusive, brancos pobres vindos da Europa. Então, a gente tem uma dinâmica plural ali. Para que isso acontecesse, havia necessidade de uma estrutura de poder interna que dirigisse o quilombo. Esqueci de falar uma coisa. E também, o próprio modo de produção que se forma, as relações sociais de produção que se formam, exigem certas formas políticas. E por isso que o socialismo científico ele vem com uma característica diferente, que o próprio Lenin fala no Estado da Revolução, onde a gente pode ter diferentes formas políticas
dependendo de como se faz a revolução e das características do próprio lugar que se faz a revolução. Isso é materialismo, porra. Isso é materialismo. O quilombo não era um simples aglomerado amorfo, sem que seus membros tivessem papéis específicos a desempenhar. Isso não ocorria. Quando os quilombos se consideravam já estabilizados, organizavam tipos de governo que determinavam a harmonia da comunidade e eram responsáveis por ela. Como estavam sujeitos às invasões periódicas das forças de repressão que agiam constantemente contra eles, eles tinham de se organizar um tipo de poder capaz de defendê-los das investidas inimigas. Ainda tinha isso. O modelo de organização era um modelo dependendo dessa invasão, dependendo do local onde estavam e por aí vai. Já trazendo o mais famoso deles, a República de Palmares, havia um governo altamente centralizado com uma monarquia eletiva, como definia Edson Carneiro. Portanto, em Palmares a gente tinha uma monarquia eletiva. Já já a gente vai começar a falar sobre Palmares, tá? Além disso, era necessária a criação de formas de organização familiar, religiosa e especialmente econômica. Sobre a religiosa eu já vou falar uma coisa, porque eu acho muito interessante isso. Principalmente quando começam as rebeliões maiores, por exemplo, quando começa no Haiti, a gente tem uma tradição da luta haitiana que reverbera aqui. Portanto, a gente vai ter inclusive gritos que são feitos até hoje por determinados povos que se referem a São Domingos, a Revolução Haitiana. E a gente vai ter nesses lugares, especificamente, uma união de religiões africanas, indígenas e religiões que são de povos que não estavam aqui, por exemplo, dos grupos haitianos. Cara, é muito louco essa dinâmica da religião. Para quem quiser um pouquinho mais, embora ele não fale especificamente sobre os quilombos, no Sociologia do Negro Brasileiro, o Clóvis Moura vai falar sobre duas religiões que vão se formar no período pós-escravidão, que vão trazer uma cultura escrava, e a dominação vai tentar minimizar a raiz ancestral que essas religiões trazem. O binômio economia-defesa, que era a principal base, né, era o eixo das preocupações mais importantes dos dirigentes dos quilombos. Isso porque, se de um lado você tinha que manter essa atividade permanente, grande parte da mão de obra ativa da comunidade na agricultura e em outras atividades produtivas, do outro você tinha que ter um contingente de defesa militar permanente, a fim de preservar sua integridade territorial. Então eram as duas principais bases por causa da formação e de como se prezava a sociedade. Então reparem que a formação de uma nova sociedade, de uma nova sociabilidade, de novas relações sociais de produção vai depender de como se dá essa construção e das necessidades. Das necessidades que são formadas a partir dessa nova formação. Parece que no quilombo havia, do ponto de vista religioso, mescla de alguns valores do catolicismo popular com as religiões africanas. Imagens de santos foram encontradas em Palmares. Já em regiões quilombolas de Minas Gerais, segundo podemos conjecturar, baseado em pesquisas arqueológicas recentes, não há vestígios de objetos do culto católico nos quilombos pesquisados. Então a gente tem essa diferenciação aí, né? Aí, para quem quiser a pesquisa, tem na nota de rodapé aí, né? Essas afirmações baseiam-se na pesquisa de Guimarães, Carlos Magno e Dana, Ana Letícia Duarte. Quer dizer, né? É Carlos Magno Guimarães e Ana Letícia Duarte e Dana. Arqueologia do Quilombo de Minas Gerais, que é um estudo de arqueologia e pré-história brasileira de São Leopoldo de 1980. É de se destacar nesse trabalho pioneiro as reproduções de desenhos rupestres do Quilombo da Cabaça e detalhes do painel de serra de Garatuja feitas por quilombolas. Então a gente tem aí diversos registros. No Quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, que chegou a reunir mais de 10 mil quilombolas, embora afirma-se que sua população pode ter chegado a 20 mil, que é localizado entre os municípios de São Geraldo e Biá, havia, segundo o historiador Valdemar de Almeida Barbosa, um modelo de organização e disciplina de trabalho comunitário. Para esse autor, os negros eram divididos em grupos ou setores, todos trabalhando de acordo com a sua capacidade. De cada um conforme sua capacidade, a cada um conforme sua necessidade. Lembrem-se dessa frase. Uma particularidade do Quilombo do Ambrósio em relação à economia da República de Palmares era que nele se praticava a pecuária. É os meninos da pecuária. Não para. Enfim, essa daí é só pra quem é do interior. Uma particularidade dele em relação à economia de Palmares era que nele se praticava a pecuária, né?
e através dos campeiros ou criadores, ao contrário da estrutura palmarina, onde essa atividade não existia. Perdão, família, eu sou assim, entendeu? Às vezes vem umas coisas na cabeça e eu tenho que fazer, né? Não tem como... Não vou guardar pra mim aí os meninos da pecuária. Não dá pra simplesmente olhar e falar, não vou cantar. Tem que cantar. Que aqui... A parte da população agrícola encarregava-se dos engenhos, da plantação da cana e da fabricação de açúcar e aguardente. Além disso, como produtos complementares cultivavam mandioca para fazer farinha e fabricavam azeite. Nossa, essa da farinha, né, por causa da mandioca, minha tia Tânia, que é jornalista, que inclusive ela tem uma pesquisa sobre a minha família, né, sobre a parte de pai da minha família, ela cantava uma música. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa. Nossa, mano, várias músicas hoje, hein, família, várias músicas. Segundo podemos depreender de documentos da época, todos eles escritos pelos repressores, pois os quilombolas mantinham, e aqui uma coisa importante, que é uma coisa que é alvo de estudo, e aqui eu lembro do meu parceiro, o Duque, que ele fala muito sobre isso, a tradição oral africana, né? Mas, segundo os documentos dos repressores, havia obediência incondicional àquele que era escolhido como chefe pela comunidade, no sentido de que ele era quem tinha a última palavra. Assim foi com Gangazumba e Zumbi em Palmares, e assim foi também no Quilombo de Ambrósio. Ao que nos parece, isso não decorreu de tradições africanas, como alguns autores sugerem. Portanto, além de falarem que existia esse respeito, essa obediência incondicional, eles falam que isso vinha de tradições africanas. De acordo com Clóvis Moura, não é isso o que parece desses estudos que ele está fazendo. Num paralelismo culturalista contestável, mas isso vinha da necessidade objetiva, permanente, de defender a integridade territorial e social dos quilombos, das permanentes ameaças das expedições constantemente enviadas contra eles. Portanto, isso vem da necessidade da organização social dessa particularidade. Isso é um estudo recente, eu não li Rebeliões de Senzala, por exemplo, que inclusive me foi recomendado aí. Salve, salve, Anitta Garibaldi, mandou aí um exemplar pra gente estudar e ler. Mas essa é uma das questões, né? Muitas vezes a maioria das leituras inclusive depende de uma coisa porque não tem estudo específico ou porque quer implementar uma narrativa. E a partir do momento que começam a surgir outros estudos, a gente já pode entrar em contestações. Por isso que o Clóvis Moura mano, assim, não dá pra estudar Brasil sem estudar Clóvis Moura, tá? Não dá. É simplesmente impossível. Quilombos e resistência social, então, a gente continua aí, né? As afirmações acima levam-nos a uma série de considerações gerais sobre a função dos quilombos como nódulos de resistência permanente ao sistema escravista. Se liga que aqui a gente tem, vou até grifar, função dos quilombos como nódulos de resistência permanente ao sistema escravista. Não podemos deixar por isso de salientar que, durante todo o transcurso de sua existência, eles foram não apenas uma força de desgaste atuando nos flancos do sistema. Ou seja, os quilombos não tinham apenas a função de desgastar o sistema escravista que estava ali, mas ao contrário, eles agiam em seu centro, ou seja, atingindo diretamente e em diversos níveis as forças produtivas do escravismo, ao mesmo tempo que criavam uma nova sociedade alternativa, que pelo seu exemplo mostrava as possibilidades de uma organização formada de homens livres. Portanto, a construção quilombola para o Brasil, pensando-se que a estrutura da sociedade escravista é o que a sociedade capitalista moderna vai reconstruir aqui, né, a escravidão reabilitada, talvez ainda seja o nosso norte para a construção revolucionária. Esse é o grande ponto. Por quê? Quando a gente fala sobre a luta contra o sistema capitalista e a particularidade dessas lutas, vai depender da dinâmica formada por essa sociabilidade. Portanto, quando o sistema capitalista se atualiza, nós temos novas formas de luta. Ponto. Isso daí, por exemplo, uma pessoa que vai pontuar isso é o Atílio Boron. O Atílio Boron, pensador vivo, professor na Argentina, e Fátima. Eu não lembro a parça que escreve com ele, mas essa passagem é dele, mas tem uma parça que escreve o mesmo texto com ele. Só que a grande questão é, o núcleo
da exploração capitalista no Brasil, tá? Eu não tô falando a nível mundial, a nível globalizado, a nível mundializado, permanece com as mesmas práticas. São atualizadas, é claro, mas com o mesmo objetivo, que é o que a gente tem, por exemplo, a função da PM, a função do próprio exército, a função do próprio direito, a função das prisões, né? Lembrando, e aqui vem, olha a conexão que dá pra fazer. A Angela Davis, quando ela vai falar sobre prisões, e quando ela fala sobre o fim da escravidão e antes do regime de Jim Crow, ela fala o que dá base para as prisões é uma continuação do sistema escravista. Quando as prisões se formam, elas mantêm, inclusive, o trabalho produtivo dos presos na mesma função que os escravos. Só que agora você consegue uma acumulação do capital maior. E hoje a gente tem a mesma coisa sendo implementada com a privatização das cadeias nos Estados Unidos. Portanto, essa linha histórica que a gente faz, ela é provada concretamente, tá? O processo de favelização, quando a gente começa a ler por Florestan Fernandes, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, a gente vê, segue o mesmo intuito do que era feito com os escravos. Enfim, a gente tem diversos pontos para conectar isso. Portanto, a luta quilombola, inclusive existem quilombos ainda hoje, tá, família? É importante lembrar disso. Existe resistência indígena ainda hoje, é importante lembrar disso. Ainda podem ser base para a gente pensar o processo evolucionário. Essa perspectiva que os quilombos apresentavam ao conjunto da sociedade da época era um perigo e criava as premissas para a reflexão das grandes camadas da população oprimida. Portanto, os quilombos eram exemplos para toda uma gama de grupos oprimidos. É o que acontece com o Haiti. O Haiti se torna um medo para a classe dominante porque ele começa a repercutir no Brasil em menos de um ano. A gente está falando de uma época que a única comunicação era se alguém pegasse um barquinho ou enviasse uma carta por um barquinho e viesse até aqui. Só que se em menos de um ano a gente já tem vários quilombos com registros de cantos, registros de inspiração quilombola do Haiti, é porque o bagulho é muito louco. É porque essa dinâmica de resistência quase deu certo, cara. Quase deu certo. Por isso mesmo, o quilombo era refúgio de muitos elementos marginalizados da sociedade escravista, independentemente da sua cor. Cara, isso daí é solidariedade de classe, velho. Isso daí é solidariedade de classe. Era o exemplo da democracia racial de que tanto se fala, mas nunca existiu no Brasil, fora das comunidades quilombolas. O único exemplo que a gente tem no Brasil de democracia racial eram nesses grupos de resistência, de enfrentamento da sociedade escravista, que futuramente se torna capitalista, e de resistência quilombola. Pum! Clóvis Moura é um gênio. Vamos dar uns 2 minutos aqui pra perguntas. Esse último parágrafo é fantástico, é fantástico. Pra falar alguma coisa antes da gente entrar em Palmares, família. Porque assim, como eu expliquei no começo da live, assim que entrou mais gente, esse capítulo de Palmares ele é muito longo e o último capítulo também é longo. Então a gente vai ler um pouquinho de Palmares, tá? Assim, não deu nenhuma hora de live, então acho que é suave a gente ler um pouquinho de Palmares. Então, opiniões, comentários, vocês têm alguma coisa pra falar, família? Enfim, vamos ver. A gente vai lendo até onde der. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Ai, caralho, cansei. Você é louco. Mas é gostoso demais ler Clóvis Moura, porque... E assim, reler é mais brilhante ainda, porque aí você vai olhando umas coisas assim que, tipo, antes você não tinha noção, antes você não tinha notado, e agora você olha e se fala, caralho, mano, o bagulho é muito louco, né? O bagulho é pesado. Ih, parece que começaram a distribuir suco no bandeco da USP. Voltou o suco. Mentira, não brinca com isso não. Nossa, o suco lá é uma delícia, velho. Enfim, ninguém vai dizer nada, família, vocês estão muito quietos. Nos quilombos não existia a forma mercadoria, então... Então, é exatamente essa questão. Em alguns, pode ser até que exista, mas, como o Clóvis coloca, a principal questão da produção quilombola era uma questão de sanar as necessidades. Para fora, você existia a venda. Só que, pensando que você não tinha a forma de dinheiro dentro, a venda não era uma questão de lucro, mas era uma questão de, a gente tem ataques, a gente tem alguns produtos que produzimos aqui, alguns grupos precisam,
E esses grupos possuem armas, por exemplo. Esses grupos possuem coisas que nós não temos, mas nós precisamos para construir. Então era mais uma questão de troca do que de venda. Porque dentro da sociedade quilombola não tinha essa necessidade. A gente vai entrar agora no estudo sobre Palmares, e aí ele vai fazendo algumas analogias, a gente vai entrar melhor nisso. E se alguém tiver algum outro livro escrito por Clovis Moura ou por essa galera que faz uma releitura dos quilombos e da resistência, a gente pode trazer mais pra frente. Mas, majoritariamente, não existia a forma mercadoria, não existia a forma sujeito, não existia a sociabilidade da sociedade escravista nem da sociedade capitalista. E esse é o grande X da questão, tá ligado? Eles realmente conseguiram criar outra sociabilidade num capitalismo nascente. Portanto, a gente tem provas concretas de que é possível outra forma de sociedade onde você não tem nem a existência de um Estado. Onde você pode até falar em certo sentido de nações, ok? Mas não no sentido que é criado pela ciência política. É exatamente isso, é exatamente isso. E por isso que a galera fala que o Clovis Moura ele apresenta o marxismo quilombola. Porque ele traz uma linha realmente de uma alternativa possível, palpável, existente e que quase consegue destruir o sistema capitalista nascente. Porque se liga, eu não sei se é nesse livro ou no Sociologia do Negro Brasileiro, mas ele afirma que o Quilombo de Palmares ele só começa a ter investidas realmente no sentido de eliminar completamente Palmares a partir do momento que as ideias de Palmares começam a se espalhar pelo tamanho que ele consegue adquirir no Brasil. Saca? É no sentido de o latifúndio escravista, na época, olhar e falar: ou a gente acaba com ele, ou a gente vai se fuder grandão. E aí eles lançam todas as forças. Inclusive, vários nomes que lutam contra os quilombos no século XIX, no começo dos anos 1800, vão ser grupos que vão buscar alternativas para a incorporação dos negros na sociedade de uma forma de desarticulação dos quilombos. Como, por exemplo, o exército, né? A gente vai ter, eu não lembro o nome do cara que lidera a Guerra do Paraguai. Alguém consegue lembrar o nome dele? Alguém pesquisa aí, por favor? Enfim, esse cara é um dos caras que bola essa questão de trazer esses grupos. Mano, eu já li que Zumbi tinha escravos, é besteira isso, né? Essa é realmente uma coisa que né, a gente vai entrar, inclusive, em Palmares agora, a gente vai dialogar um pouco sobre isso. Mas o que acontece? A aproximação de Palmares, e olha que bagulho brutal. A aproximação de Palmares não podia simplesmente chegar a qualquer pessoa. Porque como a gente tá falando de uma democracia racial. Ou seja, qualquer pessoa pode chegar ali pedindo refúgio. Você não sabe se é uma pessoa fugida, não, se é uma pessoa pobre, se é uma pessoa caçada pelo Estado. Você só sabe que chegou uma pessoa ali. Portanto, existem meses de aproximação, se não me engano, de 3 a 6 meses, onde essa pessoa vai fazer um trabalho, e não é um trabalho obrigatório, mas é um sentido de você vai trabalhar de graça. No sentido de você só vai poder consumir o que você produzir ali e tal. Duque de Caxias. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Tabacas. Duque de Caxias. Para que você não tenha uma inserção direta na sociedade quilombola, mas para que você realmente prove que você não tá ali simplesmente, puramente, para destruir Palmares, mas que você tá ali realmente para construir com eles. Que você tá ali realmente entendendo que você tá entrando numa nova sociabilidade, numa nova sociedade, e que ali é uma ajuda comunitária, que é um trabalho comunitário, que é uma sociedade contra a sociedade escravista, enfim, umas coisas assim. A gente vai entrar nisso, tá? Fica tranquilo que a gente vai entrar nisso. E inclusive a gente vai, acho que nesse livro mesmo a gente vai entrar no desmantelamento de Palmares e na pessoa que denuncia. Porque é uma pessoa que ela passa por todo esse processo e consegue entregar Palmares. É uma pessoa que entra, como posso falar, como invasora. Saca? Mano, é louco, é louco. É isso. E nesse livro a gente vai aprender efetivamente um pouco mais da questão da historicidade do que acontece. Então vamos lá. Palmares, República de Homens Livres. Caetano Melo de Castro, né, que é quem abre aí com um trecho de uma carta ao rei em 18 de fevereiro de 1694, então o rei de Portugal, onde ele fala que 100 e tantos anos se defenderam, mais de 100 anos de resistência. Vocês têm noção do que é? A gente está falando de uma comunidade que
ela ganha um tamanho e uma força que resiste por mais de 100 anos. Mais de 100 anos de existência. De forma a criar uma nova sociedade. Esse é um dos exemplos que a gente tem, tá? Antes, inclusive, da Revolução Haitiana, tá? Antes, inclusive. Palmares foi a maior manifestação de rebeldia contra o escravismo na América Latina. Maior. Durou quase 100 anos. Durante esse período, desestabilizou regionalmente o sistema escravocrata. Paradoxalmente, não temos nenhum documento escrito pelos próprios palmarinos sobre sua existência. Certamente, como nos outros quilombos, seguiu essa tradição africana de comunicação oral. Como sabemos, na África, a tradição oral é praticamente responsável pela transmissão da memória coletiva e da consciência social. A tradição oral ainda hoje é muito utilizada por certos grupos, inclusive povos indígenas, tá? Não é só uma questão africana. Ele traz isso porque o quilombo era majoritariamente composto por povos africanos. Evidentemente, não há como verificar até onde Palmares se produziu, integral ou parcialmente, essa estrutura de comunicação oral no seu território. Mas vai ser interessante, no estudo de sua realidade social, levar em conta que, ao que tudo leva a crer, todos os estudos indicam, o código de linguagem conservou-se pelo menos parcialmente. Isso porque, e aqui como hipótese, ou seja, tem uma base de estudo, mas ainda não é comprovada, Palmares poderia ter um código escrito que se perdeu inteiramente, que é uma hipótese de comprovação remota ou impossível. São registros muito pequenos sobre isso. Mas que deve ser conservada como questão a ser pesquisada. Esse é um trabalho de um sociólogo. Ele não descarta a hipótese, ele remonta tudo que ele pode e vai procurar mais estudos. Vai olhar e vai falar, a gente tem que estudar mais, a gente tem que procurar mais. Fantástico. De tudo isso surge uma dificuldade fundamental. A de conseguir o que poderíamos chamar de uma visão interna de Palmares através de documentação produzida pelos próprios palmarinos. O que a gente vai ter de registros vai ser dos grupos que tentavam destruir Palmares. Isso é um dos grandes problemas que vão causar nas discussões. Como coroamento dessa dificuldade, há todo um passado da historiografia tradicional conservadora, ideologicamente comprometida com os valores do colonizador. Então reparem que ele não vai trazer essa historiografia tradicional conservadora como algo concreto, mas como uma ideologia construída. Esse filão historiográfico procura esconder ou minimizar a importância sociológica, histórica, política e humana que foi Palmares, apresentando tão importante fato histórico como um simples valha-couto de bandidos e marginais. Como eu disse numa das últimas lives, essa construção do outro como um bandido e um marginal é uma tradição conservadora que permanece até hoje, tá? Qualquer polo de resistência é bandido, é marginal, é vagabundo. Não podemos fazer aqui, como é óbvio, um levantamento sistemático da estrutura social de Palmares, nem trazer toda a sua história pormenorizada, entrando nos pontos, mas mostrar em linhas gerais como essa comunidade funcionava. É o que está aí na medida do possível. Para fazer um estudo sistemático, a gente teria que analisar as técnicas agrícolas, outros tipos de produção, o que produzia, como se produzia. A interação do núcleo dirigente com as camadas, grupos e pessoas da sociedade abrangente escravista. A interação dos palmarinos com os negros escravos de engenhos, fazendas, vilas, povoados. A dinâmica interna da república em seus diversos níveis. Língua falada, estrutura organizacional do núcleo do poder dirigente, forma fundamental de propriedade, estratificação social interna, organização familiar, formas de dominação e de subordinação fundamentais em que níveis isso se dava, a estrutura do grupo religioso, existência ou não de feiticeiro, sacerdote ou outro representante do monopólio do sagrado, organização militar e sua hierarquia interna, nível de poder político desse grupo militar, medicina mágica e as formas de cura, cozinha, hábitos alimentares, sistema de distribuição de excedentes e por aí vai. Cara, reparem que aqui o Clóvis Moura, e essa é uma das coisas brilhantes, todo o texto dele, ele abre inúmeras coisas para se estudar. Aqui você pode fazer um estudo sociológico desde qual é o conceito do Clóvis Moura de estudo sobre uma sociedade determinada, ponto. E aí você elenca todos esses fatores e conceitua sobre eles. Até vamos pegar todos os registros que nós temos, todos os estudos que foram feitos antes e pós Clóvis Moura para trazer uma dinâmica mais integral de Palmares. E se você fazer um estudo só sobre Palmares, você vai ter mais do que um livro, cara. Você vai ter coisa pra caralho. Uma tentativa de descrição inicial da economia de Palmares tem que começar por um inventário de suas terras.
qualidades, limitações para a prática da agricultura de acordo com técnicas regionais. Portanto, vai analisar também recursos hidrográficos, vegetação, fauna regional, grau de pluviosidade. E isso é uma preliminar necessária para se ter uma ideia da base física da República. Um salve muito grande para o prof. Emanuel Daflon, que é um dos maiores professores de geografia que eu conheço, porque é isso. O estudo sociológico não pode tirar de diálogo o estudo com a geografia, com a geopolítica, com a geofísica. Segundo a maioria dos modernos estudiosos que detiveram em analisar Palmares, a República estava situada em uma das regiões mais férteis da capitania de Pernambuco, que atualmente pertence ao estado de Alagoas. Isso é uma confusão que geralmente fazem, básica assim, mas é bom diferenciar. Palmares está onde é hoje Alagoas, mas na época era a capitania de Pernambuco, tá? Era, não é mais. Alagoas agora. Ok. Enfim, família, vamos comentando o que vocês acharem, tá? A gente começa então por terras fáceis e inacessíveis. Terras férteis, perdão, férteis, inacessíveis. Essa parte é escrita por Edson Carneiro em O Quilombo dos Palmares, pela editora Brasiliense. Não sei se existe alguma edição nova, essa edição é de 1947. Se existe alguma nova, provavelmente é dos anos 80 e 90, porque eu não vi nada saindo nos últimos anos, tá? Mas se alguém souber, show. Para Edson Carneiro, a região era montanhosa e difícil. Cômoros, colinas, montes, montanhas, rochedos a pique se estendiam a perder de vista. Vinha desde o Planalto de Garanhuns, no sertão de Pernambuco. Atravessando várias ramificações dos sistemas orográficos central e oriental, até a Serra dos Dois Irmãos e do Bananal, no município de Viçosa, em Alagoas. Compreendendo, entre outras, as serras do Cafuxi, da Jussara, da Pesqueira, de Comonate e do Barriga, o Oiteiro da Barriga, onde se travou a maior parte dos combates pela destruição de Palmares. Não sei. Se alguém tiver algum mapa sobre isso, show, porque eu realmente não faço a menor ideia. Assim, não tenho noção. Como esses negros escravos chegaram a uma região de um lado fértil e de outro de difícil acesso aos seus inimigos, teriam feito uma escolha antecipadamente ou para lá se refugiaram por saber que na floresta estavam mais protegidos contra os seus captores? Não podemos responder. A gente não tem registros. Eles só estavam lá. O certo é que, para lá, foram convergindo constantemente. Rocha Pita diz que foram quase 40 negros de Guiné, dos engenhos de Porto Calvo no início, depois em bandos e de forma constante, refugiando-se nas matas de Palmares, que iniciaram o quilombo. Aproveitando-se da impenetrabilidade das florestas, da floresta e também da fertilidade das terras, da abundância de madeiras e de caça, da facilidade de água e de meios de defesa, foram se aglomerando, reunindo novos membros e aumentando consequentemente o número de foragidos. O crescimento demográfico do quilombo continuava a partir desse núcleo básico de forma ininterrupta. Diversas situações favoráveis contribuíram para o aumento do reduto inicial. Uma delas foi a ocupação holandesa em Pernambuco. Esse fato desarticulou e desorganizou as estruturas de dominação portuguesa e das nativas. Então, eles buscavam brechas, buscavam falhas, buscavam momentos específicos para uma maior movimentação, criando condições para que os escravos, aproveitando-se dessa situação, fugissem para as matas. Vai dizer um historiador desse período, e aqui deixa eu pegar a referência, que é José Antônio Gonçalves de Melo Neto, em Tempo de Flamengos. A guerra empreendida pelos holandeses no período de 1630 a 1635, 5 anos, desorganizou completamente a vida da colônia. Todos os negros aproveitaram a oportunidade para fugir. Pela leitura dos documentos, vê-se que parou quase completamente o trabalho dos engenhos, ou seja, o principal trabalho da mão de obra escrava parou. Uma relação dos engenhos existentes entre o rio Jangadas e o Una, feita pelo conselheiro Scott, mostra-nos a verdadeira situação dessas propriedades, exatamente na zona mais rica da capitania, a Zona Azul. Canaviais queimados, casa grande abrasadas, cobres jogados aos rios, açudes arrombados, bois levados ou comidos, fugidos todos os negros. Só não haviam fugido os negros velhos e molequinhos. E aí, é uma das questões, né? Muitas vezes essa mobilização tinha que acontecer de forma rápida. Então, alguns grupos ficavam. Além das fugas sistemáticas desses escravos, negros do engenho, havia, para aumentar sua população,
fora o aumento demográfico vegetativo por causa dos nascimentos registrados no interior do Quilombo, o ingresso no território palmarino, integrando-se nos valores da República, de índios salteadores, ou seja, que não eram sedentários, né, no sentido de não ficavam no seu lugar, fugitivos da justiça de modo geral e elementos de todas as demais etnias ou camadas que se sentiam oprimidos pelo sistema escravista. Todo mundo começa a se aglutinar lá. Certamente havia também brancos e brancos, pois de outra forma não se explicaria a existência, em 1644, entre os aprisionados por Rodolfo Baro, de alguns mulatos de menor de idade. Ou seja, algumas pessoas eram classificadas como etnias dessa união. E aqui eu falo de união porque a gente não está falando de estupro, mas a gente está falando realmente da união de brancos e grupos não brancos, né? Indígenas e negros. Nos assaltos que eram feitos às populações, certamente os palmarinos raptavam não apenas negras, mas brancas também. Então, e aqui se liga, a gente tinha uma escassez de mulheres na República. Inclusive depois a gente vai entrar na questão de poliandria e poligamia, tá? Porque existia essa discussão dentro da sociedade. Então, pessoas também eram raptadas para serem levadas a Palmares. Não para ficarem como escravas, mas para serem literalmente colocadas naquela sociedade. Conjectura-se que Zumbi, entre suas mulheres, tinha uma que era branca. Nosso famoso, como diria o Twitter hoje, né? É o negro palmiteiro. Negro palmiteiro. Devemos notar a esse respeito que o problema do equilíbrio da população palmarina, segundo o sexo, deveria ter sido muito sério. Então a gente está falando realmente de um grande problema. Bom dia, Gnomo Grow, seja bem-vindo, camarada. Na seleção, e aí ó, aqui é a explicação do porquê dessa escassez, né? Na seleção que o sistema de importação de negros, dia muito florido, que o problema do equilíbrio da população palmarina, na seleção que o sistema de importação de negros da África realizava para o suprimento de escravos do Brasil, a proporção de mulheres era bem menor que a de homens, calculando-se 3 homens ou mais para cada mulher. Por conseguinte, para que se estabelecesse um equilíbrio sexual e, consequentemente, social estável, havia necessidade de se conseguirem fora da reprodução vegetativa da República. Então, eles buscam alternativas para essa consolidação social. Então, só deixa eu arrumar o microfone aqui. O Clóvis Moura continua então agora falando sobre o perigo de portas adentro. Lembrando que vocês podem ir falando, viu, família? Não, a gente tá aqui no meio da leitura, tá? Enfim, aí a gente tá só partindo. Lembrando que o Drive aí é só mandar comando Drive que ele aparece. Então todo mundo tem acesso ao Drivezinho, família. Porque é o esquema, né? O esquema é todo mundo ter esse acessinho à leitura, ao livro, para poder ler e estudar até por fora. Então, muito obrigado, Tabacas. Montada nesse binômio território-população é que a sociedade civil de Palmares se estrutura e se dinamiza. Organiza-se criando um espaço humano e social dentro do seu espaço físico. Ou seja, a discussão da sociologia ela é aqui com a discussão geofísica, tá? E aí, por conseguinte, vai formar a discussão geopolítica. Por diversas circunstâncias, as cidades, ou quilombos, ou mocambos da República começam a se formar de acordo com o processo de desenvolvimento e de diferenciação decorrente de uma maior e mais complexa divisão interna do trabalho. Aqui ele fala cidades, mocambos ou quilombos é porque Palmares não era uma cidade só, mas era um grupo de cidades e sociedades que se articulavam. Isso é outra coisa magnífica de Palmares, que melhora a proteção e pluraliza toda a construção. E aí ele fala de uma divisão interna do trabalho, porque ainda assim, e aqui até na própria sociedade socialista que a gente quer criar, vai existir trabalho. Só não vai existir nas bases da categoria capitalista de trabalho, né? Então a gente vai ter outra dinâmica. Vão surgir, consequentemente, divisões de funções das várias camadas e estratos que compunham os produtores. Haviam quilombos, entre parênteses, cidades, que tinham atividades sociais ou econômicas específicas. Segundo o documento apresentado por Edson Carneiro, e por nós agora aproveitado, a seguinte distribuição das principais cidades no espaço físico de Palmares. 2 pontos. A 16 léguas, eu não sei medida, então eu vou usar o que ele está aqui, de Porto Calvo ficava o quilombo de Zumbi. A 5 léguas mais ao norte, o mocambo de Acotirene. A leste
A leste destes, 2 mocados chamados das Tabocas, a 14 léguas a noroeste dos das Tabocas, o de Dambrabenga, a 8 léguas mais ao norte, a cerca de Subupira, e a 6 léguas mais ao norte, a cerca real do Macaco, que é a capital da república. A 5 léguas ao oeste, o Mocambo de Ozenga, a 9 léguas de Serinharen, para nordeste, a cerca de Amaro, a 25 léguas de Alagoas, para noroeste, o Palmar de Andalaquituxi, irmão de Zumbi, a 25 léguas de noroeste do Porto Calvo, o Mocambo de Aqualtune, mãe do rei, afora outros espalhados em seu território. Então, eram muitos quilômetros, muitas cidades. Aí, ó, légua é uma medida portuguesa correspondente a aproximadamente 6 quilômetros, muito usada no interior do Brasil, especialmente no Nordeste. E através do crescimento vegetativo e do rapto de mulheres, da adesão de escravos e escravas dos engenhos, da aliança com índios brancos pobres e perseguidos e de membros de outras etnias discriminadas, Palmares chegou a ter entre 20 mil e 25 mil habitantes. População que no nível de povoamento da época da região era desafiadora para o sistema escravista. Vamos lembrar que a gente está falando, família, de 1600. Saca? A gente está falando de hoje, que a gente tem cidades com milhões de pessoas. É 1600. 20, 25 mil pessoas é gente para um grandiosíssimo caralho. Palmares, então, transforma-se no maior obstáculo ao desenvolvimento e à estabilização do escravismo na região. Que era aquela época a mais importante para o desenvolvimento desse tipo de economia. A partir disso, a gente aquilata a preocupação que Palmares representava para as autoridades da metrópole. Portanto, Palmares não era um problema só para os latifúndios escravistas aqui, mas para a própria metrópole, para Portugal. Portugal tinha um grande medo. A Europa vai ter um grande medo com relação a isso, né? Para quem já leu aí Jacobinos Negros, vai ver um pouco sobre o medo dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França com o que acontecia no Haiti e em outros lugares. Pô, a Twitch nem me avisou aqui, mas cadê? Calma aí, deixa eu aparecer aqui pra mim, deixa eu atualizar aqui. Cadê? Carrega. Salve, salve, Thales _NC, muito obrigado por seguir a gente, camarada. Seja bem-vindo à Caverna do Morcego. Salve, camarada. Tem um podcast do Desobediência Sonora que fala sobre a história dos movimentos no Brasil com um mestrando em História pela USP. Ele fala muito sobre quilombos lá. Muito obrigado, camarada. Então aí, ó, conheçam aí o podcast do Desobediência Sonora, tá? Deem uma atenção lá, família. Shazam, se você conseguir mandar o link aqui pra galera, vai dar uma fortalecida, tá? E agora a gente entra na última parte que a gente vai discutir. Última parte? Deixa eu ver. Puta, as outras lives ainda vão ficar meio grandes, mas é isso. A última parte, então, que é língua e composição étnica de Palmares. Como se articulava, do ponto de vista linguístico, a população de Palmares? Décio Freitas disse que a língua era basicamente o português misturado com formas africanas de linguagem. Pensamento idêntico tem Edson Carneiro. Então Edson Carneiro e Décio Freitas tinham essa mesma ideia. Ele chega a falar que se vivia comia melhor no quilombo de Palmares do que nas cidades, o que preocupava muito as autoridades. É isso, eles tinham uma forma de pluricultura, né? Então, pluricultura. Então é isso. De fato, embora em expedições contra Palmares haja referências à presença de línguas intérpretes para traduzirem o falar palmarino, todos os elementos indicam, pelo menos numa primeira aproximação com o assunto, que o português foi a estrutura linguística que absorveu grande quantidade de termos do vocabulário africano, e é por essa segunda particularidade que iremos explicar a necessidade de línguas nas expedições. Então, olha o que a gente está falando. Essa incorporação, afinal a gente sabe que hoje a gente tem uma tradição africana muito grande e até indígena na nossa linguagem, no português Brasil, né, que para mim deveria ser chamado brasileiro, mas enfim, identificação nacional também é um problema que a gente tem. Essa incorporação é uma incorporação desde o começo da época colonial. Palmares já se organizava a partir dessa mistura. Os quilombos nessa organização foi uma coisa exclusiva do Brasil? Eu não sei te dizer porque eu não tenho um estudo profundo sobre os outros quilombos. O que a gente sabe é que nós tínhamos proximidades, nós tínhamos assimilações e aprendizados.
Aí, ó, o Shazam, ó, cuidado, não clica no link que o Streaming Elements manda, porque é pro meu podcast, tá? O link do podcast que o Shazam tá indicando é ali na mensagem dele. Mas o que acontece? A gente entende que em cada região, mas colocando em cada país que se forma, nós temos particularidades porque as colônias não são feitas pelo mesmo grupo. Então a dominação é diferente, logo a resistência vai ser diferente. Mas existem aprendizados e construções conjuntas, tá? Mas existem muitas diferenças. O que acontece é que, talvez por ter o mesmo sentido e por a gente ainda estar falando de dominação escravista, grande parte dessas construções vão se aproximar. Por exemplo, a gente está falando da democracia racial em Palmares, né? Se vocês lerem a Constituição formada pela Revolução Haitiana, vocês vão ver que lá eles falam que todas as pessoas que não são latifundiários no Haiti, e com isso a gente inclui pessoas brancas, literalmente pessoas que vieram da Europa, vão ser categorizadas no Haiti como que a gente vai traduzir para negros. Todo mundo no Haiti que ficou depois da Revolução e não é latifundiário, ou seja, não é grande dona de propriedade e nem de escravos, é negro. Isso é a forma que eles fazem de construir a democracia racial deles. Reparem que é diferente de Palmares, em Palmares ainda sentia essa diferenciação. Enfim, a gente não pode entrar nos pormenores de como se dava essa diferenciação porque a gente não tem estudo suficiente, mas em ambos o objetivo era construir essa democracia racial. Em ambos, o objetivo é construir uma nova forma de produção, embora no Haiti se deu de uma forma diferente, justamente por causa da forma que se dá a colonização e o modo de produção. Mas é no mesmo sentido. Mas são formas diferentes. Enfim. Essa é a dialética da construção particular de uma revolução. Tem-se como quase certo que a maioria esmagadora dos negros habitantes de Palmares era de origem banto. Ou seja, nós temos os povos bantos, que inclusive é de onde vem parte da minha família. Olha que da hora. Mas a parte da minha família, por exemplo, até onde a gente tem registros, não se organiza na região de Alagoas, mas ela vai se organizar em Minas e no sul da Bahia. Então, existe essa separação, né? A professora Ieda Pessoa de Castro, em trabalho especializado de etnolinguística, mostra a precedência da importação banto em relação aos negros de outras áreas da África. Em face disso, na época da formação de Palmares, a importação de negros para a lavoura escravista naquela área, especialmente na área de Palmares, era especialmente banto. E aí ele apresenta um gráfico, que enfim, não dá para mostrar para vocês, mas vocês devem ter aí, onde a gente tem essa realidade do argumento. Século de importação maciça, né? A gente vai ter então, no século XVI, na agropecuária, povos bantos. E na agricultura, povos bantos. Mineração e serviços, nós não temos mais nenhum povo. Já no século XVII, junto dos povos bantos, nós vamos ter o povo GG. E aí, tanto na agropecuária quanto na agricultura. Já no século XVIII, o povo banto e o povo GG, eles vão estar também na mineração, ou seja, a mineração passa a surgir no século XVIII. E mais ou menos em 1700, né? E junto com isso a gente vai ter na agricultura a entrada do povo Nagô. Se eu não me engano, e aí família, alguém consegue fazer uma pesquisa? Porque assim, povo Yorubá eu sei que tem uma junção de povos indígenas, né? Povo GG também, né? Olha que interessante. E aí, já em... o J é GG e Mina, então já é essa junção. E aí, já no século XIX, a gente vai ter principalmente agricultura e serviços urbanos, onde a gente vai ter povo Nagô e Urubá, povo Haussá, povo Banto, GG, a gente vai ter todos os povos aí já nessa dinâmica dessa nova sociedade, aí a gente está falando já da entrada do capitalismo moderno aqui no Brasil, né? Enfim, do começo, bem do começo mesmo. O mesmo autor ainda vai escrever que, no que concerne a influência dos povos indígenas de língua banto, ela foi mais extensa e penetrante por ser também mais antiga, influência dos povos de língua banto, mais antiga no Brasil. Isso vai se revelar pelo número de... Só um minuto. GGs, Daomeuanos, Evés, Euês, os Euês, em inglês Euês, são um povo africano que habita o povo Togo, Gana, Benin, Antigo Tomé e regiões vizinhas, chegando até na Costa do Marfim. Era isso? Pode crer, não era isso. Obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado. Isso se revela pelo número de empréstimos léxicos de base banto que são correntes no português do Brasil, em média 71%, e pelo número de derivados portugueses formados de uma mesma raiz banto, inclusive os de conotação especificamente religiosas, sem que o falante brasileiro tenha consciência de que essas palavras são de origem banto. Exemplos são cacunda, corcunda, caçula, fubá, angu, giló, bunda, quiabo, dendê, dengo. Aí, ó. Em outro trabalho, Os Falares Africanos da Interação do Brasil Colônia, Ieda Pessoa de Castro afirma que os empréstimos léxicos africanos do português do Brasil, associado ao regime da escravatura, são em geral étmos bantos, quilombo, senzala, mucama, por exemplo. Depois, zumbi, gangazumba, nomes dos líderes de Palmares, são títulos tradicionalmente atribuídos aos chefes locais no domínio banto. Sobre outro plano, os folguedos tradicionais brasileiros que portam nomes denunciando influência banto, tais como quilombos, congos, moçambiques, são atestados em diferentes zonas rurais do Brasil. Finalmente, em sua comunicação ao segundo encontro da linguística, a autora afirma que, nessas, as senzalas, ela está se referindo às senzalas, onde se misturavam africanos de diferentes procedências étnicas a um contingente de indígenas, a fim de evitar rebeliões que pusessem seriamente em perigo a vida de seus proprietários, numericamente inferiorizados e estabelecidos em áreas interioranas isoladas, ou seja, vai surgir essa mistura para prevenir as rebeliões. A necessidade de comunicação entre povos linguisticamente diferentes deve ter provocado a emergência de uma espécie de língua franca, que chamaremos, e aqui a gente tem uma questão específica, dialeto das senzalas. Então, como vemos, há evidências de que os bantus, por serem um grupo étnico preponderante em Palmares, especificamente em Palmares, evidências históricas, sociológicas e etnolinguísticas influenciaram decisivamente na língua falada em Palmares, criando aquilo que poderíamos, pelas mesmas razões etnolinguísticas e sociológicas apresentadas pela professora Ieda Pessoa de Castro, denominar de dialeto dos quilombos, o código de linguagem fundamental através do qual eles se comunicavam. Ou então, no caso particular que analisamos, por que não poderíamos chamar essa linguagem de dialeto de Palmares? Clóvis Moura é pica, né? A proposta ainda mais se justifica se aduzirmos às razões de Ieda de Castro as ponderações do Décio Freitas, que afirma sobre o assunto, no livro Palmares, a Guerra dos Escravos. Necessitavam, e aqui ele fala dos quilombolas, de uma linguagem comum, assim como se elaborou a linguagem palmarina, um sincretismo linguístico em que os elementos africanos tiveram um ascendente decisivo, mas que importava por igual elementos do português e do tupi. Falavam uma língua toda sua, às vezes parecendo da Guiné ou da Angola, outras vezes parecendo o português e o tupi. Mas não é nenhuma dessas, e sim outra língua nova. E é por isso que uma das questões que são pontuadas por alguns pensadores que vão se refletir a isso é que toda a tradição que as pessoas negras têm que trazer hoje, inclusive sobre essa questão de pensar a ancestralidade, ela vai ter que partir de uma coisa nova. Porque ela não vem diretamente dessa raiz. É claro que nós temos ainda, essas pessoas que têm essa ligação direta, mas, por exemplo, do ponto que eu tenho perdido da minha família, é uma junção entre essas questões. Ou seja, provavelmente já vem de uma cultura que vem nessa união. Então, o que ele está trazendo aqui é justamente, se a gente tem uma língua nova, e a gente tem uma sociedade nova, a gente provavelmente tem uma cultura nova. Que é essa cultura que vai, posteriormente, sair desses quilombos, ser expulsa, ser morta, enfim, não sei o quê, que vão formar esses novos grupos que a gente vai chamar de grupos subalternos, grupos oprimidos do sistema capitalista, que vão ficar nas periferias, vão ficar fora. Portanto, toda essa discussão sobre ancestralidade também, para a particularidade de alguns grupos no Brasil, tem que ser tratada conforme a materialidade, e aí vai também por uma questão individual, por uma questão subjetiva, mas também buscando esse relembramento histórico, E aí quem vai falar sobre essa língua nova é o governador Francisco de Brito Freire. Os brancos não entendiam essa linguagem sem auxílio de intérpretes. Todos os emissários enviados pelas autoridades coloniais a Palmares para consertar tréguas ou pazes faziam-se invariavelmente acompanhar de línguas. Línguas é o nome dos intérpretes. A conversação entre o governador de Pernambuco e uma embaixada palmarina no ano de 1678 no Recife realizaram-se através de línguas.
A hipótese de um dialeto de Palmares é uma questão aberta para os etnolinguistas e demais cientistas sociais resolverem. Portanto, ainda cabe pesquisa aí nessa área. Alô, meus antropólogos! Eu não sou da antropologia, mas cadê os antropólogos aí para fazer essa pesquisa? Família, como falaram sobre isso, eu vou fazer uma pergunta. A gente tem aqui o próximo subcapítulo como economia de abundância. Vocês querem que eu leia agora ou vocês querem deixar para a próxima live, para a semana que vem? Porque como fizeram a pergunta nessa live, às vezes você já quer que mate isso daí, né? Economia de abundância é justamente essa discussão. Sobre o que falaram da questão de Palmares ter uma abundância. São 3 páginas, mais ou menos. Vocês que mandam. Agora é com vocês. Você que sabe, camarada. Eu não sei de nada, aqui é democracia. Democracia palmarina agora. Alguém vai ter que tomar a frente aí e falar, e responder. Fala ou tô cansado ou não, mete marcha, vocês que mandam. Por mim pode continuar. Então fechou. Então a gente vai ler Economia de Abundância e a gente encerra, tá? Agora de verdade, porque enfim, minha mente já tá... Vamos lá. A economia do sistema latifundiário escravista existia à base de produzir para exportação ao mercado internacional daqueles produtos que interessavam a esse mercado no momento. Então aqui a gente está falando de forma mercantil, tá? A economia do sistema escravista, ela funda, vamos lá, mercantilismo funda essa forma mercadoria e a forma sujeito, porque o direito ele surge para mediar essas relações. O sistema escravista vai ser a base dessa forma nos países periféricos, nos países colonizados. Na época da República de Palmares era a produção do açúcar. Todo o trabalho dos escravos se voltava para produzir esse artigo que entrava na circulação do mercado mundial. Okay? No entanto, nada ou quase nada dessa produção ficava na colônia, quer em sobras significativas, quer em riqueza retida internamente ou em forma de retorno monetário compensador da venda da produção escoada. Tudo ia para fora. Daí a penúria dos habitantes da colônia. Mesmo os senhores dos engenhos de escravos viviam endividados, pagando juros extorsivos aos vendedores negreiros. Ou seja, valia mais a pena vender escravos do que ser um dono de engenho. Intermediários nesse negócio ou comprando novas terras para renovação e ampliação dos canaviais. A agroindústria do açúcar também era onerada por taxas e impostos cobrados pelas autoridades coloniais. Em consequência de tudo isso, o povo passava fome. Tinha um nível de vida baixíssimo, embora a colônia tivesse conseguido naquele tempo uma renda per capita como nunca conseguimos até hoje. Ou seja, a renda que a colônia produzia era maior do que o que a gente conseguiu até 1850 e pouco. Olha que bizarro. Olha que bizarro. E mesmo assim, o povo passava fome. E aí entra aquela grande questão, né, que é até a discussão sobre Elon Musk, da compra, né? 80 bilhões de reais acabava com a fome do mundo e tal, não sei o quê. Só que enquanto o entendimento não for que o problema é a forma mercadoria, é o dinheiro, é essa questão de bilionário, e não é só uma questão de redistribuição de renda, mas é uma questão dessa própria forma como a renda é formada, a gente não mata a fome. Na economia de Palmares, os mecanismos eram diversos e chocavam-se com os da economia escravista. Vamos sumariar aqui o que se produzia e depois como se produzia na colônia. Achamos que no sistema produtivo de Palmares há uma dinâmica constante, começando com uma fase recoletora, que não desaparece nunca, mas vai ser uma forma subsidiária e complementar durante toda a evolução dessa economia. Caça e pesca, fundamentalmente, são recolhidos pelos... caça e pesca, fundamentalmente. Então a gente tinha a caça e a pesca como uma maneira que começa e depois se torna subsidiária. São recolhidos pelos palmarinos frutas, vegetais, medicinais, óleo de palmeira, frutos como jaca, manga, laranja, fruto-pão, coco, abacate, laranja-cravo, cajá, genipapo e outras, nativas que serviam para sua alimentação. Olha a diversidade. Parça, é mais diversidade do que hoje você consegue se você for comprar numa feira, do que hoje se você for comprar no mercado. Não só por causa de dinheiro, mas por causa do que tem. Por causa da qualidade dos produtos, enfim, inúmeros fatores. A caça também era facilitada pela abundância de animais na região. A gente tinha diversas espécies de onças, anta, raposa, veados, pacas, cutias, caetetus, coelhos, preás, tatus, tamanduás, coatis e outros inúmeros animais que vão dar base para uma alimentação abundante que é capaz de suprir a população
pelo menos em seu início, né? Tanto que depois outras formas são incorporadas. Quanto à maneira como se produzia, podemos dizer que era um sistema de trabalho que se chocava com o latifundiário escravista do tipo plantation que existia na colônia. Portanto, é um sistema alternativo. Vai dizer então do Vitiliano Ramos em A Posse Útil da Terra entre os quilombolas. Reparem que ele está falando de posse útil. A gente já está falando de um modelo diferente da posse do que a posse autenticada em cartório, do que a posse do direito, né? Essa forma da cultura de terra, escreve do Vitiliano Ramos, introduzida nos quilombos, ganha consciência definitiva e afirma-se como característica social em confronto com a relação geral anotada por Blair. Arruamento, 2 fileiras de casas cisternas, um largo para exercícios, a casa grande do conselho e portas de mocambo, paliçadas e fortificações. Isto porque entre seus habitantes havia toda sorte de artífices. Continua o mesmo autor. Disso se deduz que os quilombolas, ao repudiar o sistema latifundiário dos sesmeiros, adotam a forma do uso útil de pequenos tratos roçados, base econômica da família livre, que o excedente da produção era dado ao Estado como contribuição para a riqueza social e defesa do sistema, que a solidariedade e a cooperação eram praticadas desde o início dos quilombos, que deve remontar aos princípios do século XVII, que a sociedade era dirigida pelos usos e costumes que não existiam vadios nem explorados nos quilombos, mas sim uma ativa fiscalização como só ia acontecer nas sociedades que se formam no meio de lutas, contra formas ultrapassadas de relações de produção, que em 1697 já existiam nascidos e crescidos habituados àquele sistema, nos quilombos, 3 gerações de brasileiros natos, somando provavelmente a população de 16 adelamentos, mais de 20 mil indivíduos. Então a gente tem uma sociedade que o excedente era controlado pelo que vai se chamar de Estado, embora eu não goste desse termo para essa definição, mas para o grupo articulador que vai estar no comando daquela sociedade, a gente vai ter solidariedade e cooperação e não vão existir nem vadios nem explorados nesses quilombos. Só terminando a economia, né, porque a gente tem economia de confronto, aproveitando que o Lúcio entrou para ele não perder nada. Bom dia, Lúcio, como você está, camarada? Suave e preparado para a aulinha de hoje? Era, como se pode ver, um confronto permanente com o sistema escravista e um exemplo de como o trabalho cooperativo e comunitário era superior àquele que existia onde predominavam os meios de coerção extraeconômicos mais degradantes, como acontece nas cidades escravistas. Então a gente tem aqui um exemplo de como superar Se liga, a gente tem um exemplo de como superar economicamente e politicamente e culturalmente a exploração. Além de um setor extrator-recoletor, devemos destacar outro. A gente tinha, nem li o texto, muito bom, hein, camarada? Muito bom, muito bom. Um setor extra-recoletor, devemos destacar outro, o artesanal, em que eram produzidos cestos, pilões, tecidos grossos, potes de argila e vasilhas de modo geral, para diversos usos. Esse setor artesanal era aquele que produzia grande parte do material bélico, como facas, arcos, flechas, lanças, instrumentos venatórios, né, com veneno, e venatórios para dar dano, como armadilhas. E ainda tinha a fabricação de instrumentos musicais, cachimbos de barro para fumarem, maconha. Fumar maconha também é resistência, família. Vai ter a marcha da maconha, inclusive. Mas é isso. É claro que é um outro uso, mas, enfim, o Clóvis Moura já apontava isso. Além de outros objetos para uso cotidiano da comunidade. Com o aumento progressivo... Cadê? É foda. Com o aumento progressivo da população de Palmares, sua diversificação maior em vários segmentos que a compunham, a economia simples ela vai sendo substituída pela agricultura intensiva mais diversificada. Vamos ter a posição mais afrontosa, então. Puta que pariu. Caralho, Shazam. Real. E aí, os setores complementares vão ser o setor recoletor e o próprio setor artesanal. Com técnicas de plantio, regadio e colheita trazidas da África, com uma longa experiência agrícola, os palmarinos transformaram-se em agricultores, que é o que a gente tem de resistência hoje, indígena, quilombola e campesina, né? Posteriormente, a gente vai ver como essa mudança no sistema de produção irá alterar os outros níveis e organizações da República. E é claro, reparem como o próprio modo de produção econômico vai alterando o modo de organização política. Lembrando, leiam por terra e território do Teia dos Povos. O certo é que, a partir de determinado momento,
Palmares passou a ter uma economia fundamentalmente agrícola que vai criar excedentes para a redistribuição interna e externa da República. É interessante notar que os palmarinos descartaram a economia pastoril, mesmo tendo as pastagens e a possibilidade da aquisição de gados nas redondezas. Ao contrário do quilombo do Ambrósio de Minas Gerais, onde o pastoreio era um dos ramos mais importantes da economia. A base desse trabalho agrícola era a policultura produzida intensivamente. Plantavam principalmente o milho, que era colhido 2 vezes por ano depois da colheita. Descansavam 2 semanas. Plantavam ainda feijão, mandioca, batata doce, banana, pacová e cana-de-açúcar, o que constituía a produção fundamental da agricultura palmarina. O excedente era distribuído entre os membros da comunidade por causa das festas religiosas ou do próprio lazer e era armazenado em paióis para os períodos de guerra, ou trocado com os pequenos produtores vizinhos por artigos que a comunidade necessitava, mas não produzia, o que levava a um confronto permanente entre a economia de Palmares e a economia do latifúndio escravista. Isso é o que a gente já pode chamar de uma produção comunal. Não é uma produção do comunismo que a gente fala, mas é uma base para se pensar qual vai ser o modo de produção socialista nas especificidades do que a gente tem aqui e o que a gente tem acesso por terra, território e até se pensando na nova composição das sociedades urbanas e, é claro, da eliminação desse modo de produção industrial, desse modo de produção permanente, contínuo, esmagador e poluente. Tá ligado? A gente não tem só uma base para se pensar os próximos passos, mas uma base para se pensar os passos que estão sendo agora pelos grupos que são resistência pela terra e pelo território e para se pensar também como vai ser uma sociedade efetivamente comunista, onde a gente não precisa ter esse modo de produção capitalista. E a gente pode, inclusive, encaminhar para o sentido ecológico da coisa. Porque, enfim, se a gente não caminhar para esse sentido, nós vamos nos matar muito antes de construir uma sociedade que tenha superado o capitalismo. E é isso por hoje, família. Caralho, mais de 20 páginas de leitura porque Clóvis Moura é muito brabo, velho, muito brabo. Mas enfim, não vou me prolongar pra dar tchau porque, enfim, já foi mais de 1h30 de live. Eu não planejava fazer isso porque o capítulo era pequeno, mas gostei. Morcego, você sabia que dá pra fazer clipes aqui? Eu fiz de você falando da questão do Twitter, talvez pode ser útil na divulgação da live. Perfeito, camarada, depois eu dou uma atenção, ele fica salvo aqui pra mim já, e aí eu tenho o bagulho pra salvar. Muito obrigado mesmo, camarada, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Ixi, pra mim não tá... Pra você tá salvo? Tá 24 horas aqui, né? Você fez quando, camarada? Deixa eu ver aqui. Pra mim não tá aparecendo. Chegou no fim, Lúcio. Chegou no fim. Ah, mano, você acorda mó tarde, tá ligado, parça? Mó ideia errada isso. Enfim, eu tenho uns aqui salvos, depois eu vejo. Muito obrigado aí. Ah, boa. O problema é a mercadoria. Show. Deixa eu ver se eu tenho no chat aqui. Ah, é por isso que não apareceu pra mim ainda. Fechou? Não, daqui a pouco aparece então. Boa, muito obrigado mesmo. Então é isso, família. Queria aí agradecer a presença de vocês, tá ligado? Apareceu agora aqui pra mim. Queria agradecer a presença de vocês. Um bom dia pra vocês, um bom resto de semana. Amanhã, 8 horas da noite, Angela Davis aqui, tá? Mandar um beijo pra geral. Não esqueçam de seguir nas redes sociais, @morcego_, Marcos_. Lembrando que a gente tem o podcast Caverna do Morcego. Enfim, se precisar de qualquer coisa, pode mandar mensagem no Insta ou no Twitter, tá? Só dá um salve lá. A gente tá sempre trocando essa ideia. E se quiser apoiar o podcast, a gente tem o apoia.se/Caverna-Morcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. E tem o QR Code aqui do lado. Um bom resto de dia pra vocês. Eu vou fazer a raid pra alguém. Tem alguém online, família? Deixa eu ver. Cadê? Quem tá online? Eu vou fazer a raid pra Preto Nerd, tá, família? Porque é quem tem menos pessoas ali. Cadê? Gerenciamento de transmissão. /raid preta e nerd. Vai. Não é verdade. Foi. É isso. Já a raid vai acontecer. Eu vou ver se. Deixa eu ver se dá pra colocar a musiquinha aqui, por favor. Vou colocar a musiquinha então. E até mais, família. Beijão. Fiquem aí, tá? A música vai estar tocando até vocês irem pra outra live.